Pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 210 vitórias, um empate, 100 derrotas por enquanto e 2078 de rating. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso não esquece daquele like, daquele joinha que é bem importante. Considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá. Lembrar que temos 2 vídeos aqui no canal todo dia, então é legal ativar o sininho das notificações para saber quando tem vídeo. Tem saído todos os dias um episódio da Sleep Run, que é o tradicional, bem tradicional aqui do canal, que o pessoal gosta bastante. Também um vídeo de Blitz, às vezes é da série de buscando o top 100, ou às vezes é no Title Tuesday jogando, ou no Arena Kings também. Jogou D4, jogar o nosso Gambito de Dama recusado, que eu tenho jogado bem pouco de pretas aqui, né? Só tenho jogado pouco peão dama. Eu vou jogar com E6. Cavalo C3, eu tenho jogado bispo E7 aqui. Cavalo F6, que é um lance bem normal, super clássico, né? Permite a captura e bispo G5 é um desenvolvimento que eu acho bem agradável para o branco. Então, bispo E7 tira um pouco das opções para ele. Vou cavalo F3 e agora vou fazer cavalo F6. Aqui é um pouquinho diferente se ele tomar, mas é possível também. Vai jogar bispo G5. Roque. Tem uns detalhes de ordem aqui, H6 primeiro, não sei bem esses detalhes, B6. Tomou direto, que não tem cara de ser bom, que eu nem ataquei o bispo dele ainda. Que ele joga E4. Eu também acho que não é tão bom, acho que aqui o mais padrão seria fazer E3 mesmo. Tá, agora a gente vai entrar numa posição interessante. Ele me deu um tempo aqui de graça, não vai mudar muito a situação. Mas vamos lá, ele me deu o par de bispo, ele tem um controle legal do centro, né, porque ele eliminou meu cavalo. E a posição tem um potencial de abrir, mas por enquanto ela não tá fechada também, né? Porque tem potencial de abrir, tomando aqui. Ela tá semi-aberta, vamos dizer assim, né? Então aqui eu tenho que pensar em que caminho que eu vou tomar. Eu tenho umas decisões mais agressivas com C5, que eu não acho que eu vou fazer agora. Ele pode tomar, eu teria que dar meu bispo ali em C3. É possível. Ele pode tomar aqui, isolando o peão também. Eu gosto da postura de jogar C6 aqui. Reforça aqui o centro e eu vou mostrar meu plano para vocês já já. H4, ele tá tentando jogar uma linha F4. Olha só que malandragem. O Aronian jogava uma peça aqui. Uma partida do Aronian que ele joga isso. Até vou contar uma história legal aqui. Já contei para vocês várias vezes. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a vez que eu fui o segundo, né, do Aronian, quando ele jogou 2 torneios aqui no Brasil. Em 2011 e 2012. Eu dava algumas ideias em algumas aberturas que ele ia jogar. Foi uma experiência muito legal para mim, claro, então tem um vídeo que eu falo melhor sobre isso. Eu tô falando sobre isso. Ele falou, não lembro em qual dos anos que foi, que ele tinha uma ideia muito legal contra o gambito de dama recusado. Ele queria tentar jogar contra alguém, né? E era justamente essa ideia com o H4, que o cara jogou na ordem errada aqui. Não sei se eu vou conseguir lembrar certinho como é que era, mas ele tem que jogar H4 depois que eu já joguei o H6, por quê? A ideia é ele fazer um G4 e quando o peão tem H6 ele vai ter já um ponto de contato aqui. E eu lembro que a Aureliano não contou exatamente como que era a ideia. Ele acabou não conseguindo encaixar a ideia, só que depois ele jogou isso com o Carlsen em outro torneio que não foi aqui, no torneio de São Paulo, que era o Grand Slam. Pode ser que foi no Grand Slam, só que na parte do torneio que foi na Espanha, não foi aqui em São Paulo. Aí eu entendi o que ele queria dizer, né? Ele chegou a ganhar outras partidas também nessa ideia. Então, assim, o Arani é um cara que, bom, ele foi número 2 do mundo por muito tempo, só atrás do Carlsen. Ele era muito criativo, ainda é, né? Joga um pouco menos hoje, claro, não tá longe do auge dele, competitivo, mas é um cara muito criativo nas aberturas, muito. Ele sempre tentava buscar coisas diferentes para botar problema no adversário, tentar de alguma forma ser original. Ele era muito original, ele é original, né? Mas claro, no auge dele era ainda mais perigoso. Então, vou fazer cavalo D7. Pode ser que ele faça a ideia do Aronian com G4 aqui. Bispo D3. Ele está preparando agora o famoso presente grego, né? Porque bispo H7, rei H7, cavalo G5, ele tem... Ah, tá, ele não quer jogar a ideia do Aronian, ele quer sacrificar mesmo.
Eu acho que eu vou jogar G6 aqui. Porque H6, aí justifica, né? Aí eu permito o cara jogar G4. E é um pouco perigoso essa posição, G4, G5. Então G6 cria um ponto de contato que não é tão legal pra mim. Por outro lado, eu vou abrir o centro muito rápido com E5 aqui. Então é uma posição que pode dar razoavelmente errado pra ele também, porque ele tá correndo o centro, né? Então eu acho que eu vou jogar G6 aqui. E se eu tomar aqui, por exemplo, que era a ideia que eu ia explicar pra vocês, eu vou ter que jogar um pouco mais rápido e vou explicar o resto na análise, porque eu não quero perder no tempo, né? Mas eu queria tomar e jogar E5. Mas eu creio que ele pode jogar bispo H7 aqui. Rei H7, cavalo G5. Eu vou levar mate, né? Vou, né? Tá, então eu vou jogar G6 aqui. E cria esse H5, né? Dá um pouco de medo. Eu posso fazer rei G7 até, mas acho que eu já vou tomar em C4 direto. Vai fazer H5, né? Pra ser coerente com o que ele tá fazendo até agora. CD5 é interessante pra paralisar um pouco o meu contra-jogo. Então H5 eu tô só com um pequeno receio. Se eu tomar e jogar E5, ele pode tomar. Ele tá tendo um dama por G6 aqui, né? Se a dama pudesse. Bom, agora eu vou tomar, claro. E porque aqui a gente usa uma dica importantíssima que eu já falei muitas vezes pra vocês. O cara vem com um ataque na ala, contra-ataque no centro é a chave. Por isso que os ataques funcionam muito melhor quando o centro está fechado, quando o centro está controlado. O centro aqui não está nem um pouco fechado. Eu vou abrir o máximo aqui. Olha só, se não der certo esse ataque, olha como ele está enfraquecido aqui no centro. Acho que bispo G7 está excelente aqui, né? Tomar aqui. Possível, né? Possível é por D4, G por F6, D por C3. Precisa, né? Esse é bom também. D5, cavalo B6 é chato. Ele sai confiando no ataque. Ok, tá no direito. E agora vamos lembrar que temos outra dica importante que é o quê? Com o bispo G7 vivo aqui, é muito difícil eu levar ataque, né? Vou tomar em D4, claro, quero contra-atacar no centro. Se ele tomar aqui, acho que eu vou retomar mesmo. E eu vou confiar no conceito que eu falei pra vocês. Enquanto o bispo tá vivo aqui, é muito difícil levar mate. Nunca é impossível. Quem pode levar mate, porque o cara pode atacar de outras maneiras. E às vezes você vai levar mate, mas é raro. Jogou o cavalo E4. Eu vou seguir abrindo o rei dele. Não me assusta nada. Cavalo F6 não é uma ameaça por enquanto. Claro que eu tenho que ficar um pouco alerta aqui, né? Afinal das contas, ele tem umas peças apontando pro meu rei, mas parece tudo muito superficial, né? Toma em E3, não vejo problema nenhum nisso. E agora eu vou ter, bom, HG6. Eu posso tomar mais um peão em F2. Que é bastante tentador, né? Pra falar a verdade. Ele vai tomar de rei. E aí H pro G6 parece ter nenhum perigo pra mim, né? Eu vou dar mais um tempo pra ele. Esse aqui eu permitiria esse. Aí cavalo E5 parece muito suave, né? Medo bem pequeno ele tá me dando aqui. Bem pouco, eu acho. Vou tomar mesmo. Pra conectar com a coluna H aqui, né? Ainda assim, o rei dele tá muito aberto agora. F1, vou tomar em G6. Não vejo problemas ainda aqui. Tem sempre um. Agora não tem mais o cheque. Eu ajudo um pouco. O rei F1 interessante dele. Dama D6. Não sei exatamente pra quê. É um lance que assusta, né? É jogar dama G6. E eu acho que eu tenho o cavalo E5 aqui. Cavalo B6 é um candidato. Ah, mas aí dama G6, hein? Vou levar mate aqui de verdade daqui a pouco. Cara, super agressivo. É que se cavalo E5 der errado, eu tenho problemas, né? Mas acho que dá certo. Ele tem um dama E5 sacrificando a dama, né? E aí, rei G7, acho que é perigoso. Então, eu vou jogar cavalo E5. Se cavalo por E5, dama por D6, né? E aí, cavalo D6, bispo E5, eu tô bem ganho, né? Tá. Se dama D8, claro que eu tenho muita tranquilidade aí pra tomar em D8. Esse aqui tá bom. Não tem esse. Esse aqui eu totalmente esqueci que ele podia jogar. Mas eu simplesmente tomo, né? Não tem nada. É. Cavalo F6 eu tomo, né? Dama E5 é um lance bastante curioso. Bispo E5, cavalo por E5.
Ele quer fazer cavalo F6, torre H7 mate, né? Eu acho que eu consigo colocar meu rei em G7. E aí, cavalo F6, torre H8. Jogou cavalo E5, vou tomar dama pro D6. Não vejo nenhum lance mágico com cavalo pra ele agora. Ele vai ter que retomar minha dama, né? E aí, bispo E5. Cavalo F7, não dei muita bola, mas não tem nada, né? Tenho muitos peões a mais aqui, né? Então, 3 a mais ou 4? Nem sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 a mais. Esse aqui eu tomo e não tem nada, né? Ele pode tomar aqui, torre H7 cheque, mas não tem nenhum cabimento, né? Vai ter uma pequena iniciativa aqui, mas é o par de bispo contra a torre. Eu acho que talvez seja a única chance dele. Um susto assim, né? Cavalo para F7, toma. Torre D1. Agora ele ameaça algumas coisas. Bispo G4 é um belo candidato, né? A gente teria que ver. Isso aqui seria o seguro. Mas é tão seguro assim? Toma, rei G7. E aí, bispo F5 no próximo. Parece bem seguro, né? Ele tem torre D4 e aí bispo F5 eu consigo sair, né? Ele dobra, eu venho, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo, bispo F7, rei G7, bispo volta, ele vai pegar aqui, ainda assim eu tenho um peão limpo a mais. Esse final não é tão claro, mas eu devo ganhar. Vou tomar aqui mesmo. Bispo F5 no próximo contra basicamente qualquer lance dele, né? E aí bispo F5. Envolvi bem, agora tô vindo com esse e com esse. É importante ver que ele não tem torre D7. Se ele tivesse um torre na sétima aqui, ele só teria. Ele recuperaria um peão, provavelmente, né? E agora eu consigo fazer torre 8, eu acho. Tem torre F6. Ui, que malandro. Então eu vou começar com esse. Olha só que importante isso. Esse aqui seria um pouco chato esse, né? Torre F6. Bem chato esse, inclusive. Bem chato. Então acho que meu único lance firme é esse. Torre de A8. Muito importante esse lance. Senão ele tá quase igualando, eu acho, torre F6. Só que agora, se ele trocar e torre F6, eu defendo por aqui. Ele tem uma certa iniciativa ainda. Tem até bispo P6 melhor, né? Mas são 2 peões a mais. Né? Num final, é muito difícil você conseguir compensar 2 peões a mais com iniciativa. Final de torre às vezes acontece. Final torre seco, né? Uma torre para cada lado. Com um rei muito ativo, um peão passado. Mas é difícil. Nos finais, é claro que o material conta muito mais aí. Quanto mais pra essa troca, mais evidenciado fica a vantagem material, né? No final de peões, com 2 peões a menos, é impossível, só se você tiver realmente alguns peões passados, né? Mas você vai estar perdido praticamente sempre. Vamos lembrar do meu link de afiliado, que eu não fiz a propaganda ainda, para você fazer o upgrade da sua conta no chess.com, ter as análises completas, ter os puzzles, exercícios completos, você pode dividir por temas também. Tem muitas funcionalidades legais. Você atualizar a sua conta, fazer o upgrade da sua conta, uma conta premium do chess.com. E esse link, esse QR Code que você lê, dá para o meu link de afiliado, que é go.chess.com/cricor, tá na descrição desse e de todos os vídeos. E vamos jogar a torre por E1. E agora eu vou dar cheque, claro. Tem que cuidar com esse peão aqui. Mas eu acredito que bispo E6 ganha bem tranquilo. Torre 7 seria ótimo, né? Mas esse aqui tá perfeito, né? Porque eu proponho a troca, resolvo meu único problema que era peão em F7, nem chega a ser um problema, né? E eu tô tomando em A2 se ele tirar o bispo. E aqui acabou. Se ele tomar, eu tomo de torre, quero trocar, claro, com 2 peões a mais. Jogou lá, e agora eu troco. Eu vou tranquilamente jogar a torre 5, eu vou eliminar esse peão, ele vai jogar esse, eu tomo. Vai jogar a torre D7. E aqui eu jogo torre B5, estabilizando bonito, ele vai tentar me incomodar um dia. E agora é só ver como é que eu vou lidar com o A4, né? Talvez A5 mesmo, é bem simples, né? A5 tá excelente. Porque eu só quero sobrar com esses 2 peões. Esses 3 contra 2, eu não me importo nem um pouco e ele ganhar um peão nesse lado. Contanto que sobre 2 passados, eu vou ganhar com muita tranquilidade, mesmo com esse tempo, tá? E a 5 aqui mata qualquer chance de contra-jogo dele, porque ele tava incomodando a 4 a 5. Né? Começar uma corrida aqui não faz nenhum sentido. Eu vou tomar. E agora sim, estabilizei a minha torre, agora eu disparo. G5. Então, é aquela coisa de neutralizar o contra-jogo do adversário. Isso aí é essencial. Vou pôr rei G6 aqui.
E agora a torre D5, o lance que mata na hora a partida, porque troca as torres, né? Senão eu jogaria F5 também. Mas esse aqui decreta o fim imediatamente. E temos tempo de sobra, que ele vai jogar rei D4. Estamos bem tranquilo aqui, né? Ele vai desistir, né? Um minuto ele sabe que é bem o suficiente. O pessoal respeita, né? Beleza, 2086. Tá acabando, hein, o repertório até 2100. Eu vou mudar de verdade, porque eu enrolei mais 100 pontos de rating para não ter que pensar no repertório novo. Mas vamos lá pra revisão. Partida. O que eu achei da partida? Vamos ver. Não coloquei a revisão ainda, né? Acho que foi legal a partida. Acho que foi legal. Acho que foi boa. Acho que a precisão foi decente da partida. Vamos ver. Tá rodando aqui. Queria que vocês estivessem vendo também. Não vi ainda, mas apareceu aqui já na tela. Não vi a minha ainda, 82. Agora eu vi. 89,7 a minha. Ele fez 82. Quase consegui, hein? Todas as categorias. Mas faltou brilhante e faltou gafe, né? Que são os que aparecem com menos frequência, claro. São os extremos, né? Mas teve lance excelente, teve chance perdida, que eu não me orgulho, né? Mas teve. Teve erro e teve imprecisão. Vamos lá para análise. Legal a partida. Partidinha longa, mas um pouco mais curta que as últimas. Tempo. C4, D5, C4, E6, cavalo C3, bispo E7, cavalo, cavalo, bispo G5, roque. Esse é um lance bem esquisito, bispo F6. Então, eu não tenho certeza, tá? Da partida do Aronian com o Carlsen. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi do Aronian, e ele descobria muitas ideias dele pegando exemplos de partidas muito antigas. Ele sempre foi o cara que gostou muito do xadrez clássico, né? Ele é um cara, por mais que ele, vamos dizer, quando ele estourou, ele era um dos mais novos, claro, ali da elite, né? Mas ele sempre teve um espírito muito tradicional, assim. Ele sempre gostou muito do xadrez clássico, né? Então, o xadrez dele, de certa, não jogava como um idoso, mas ele tinha esse conhecimento idoso muito forte nele. Ele adorava o xadrez clássico, conhecia todas as partidas de todo mundo, né? E ele fazia muito isso, ele ia buscar partidas antigas. Às vezes não é nem que o cara vai buscar, né? Às vezes o cara tá vendo uma partida antiga, dos anos 50, dos anos 60, e ele vê uma ideia interessante. Ele fala, pô, será que eu consigo aplicar algo parecido numa variante atual? E aí, claro, vai da criatividade de cada um, da originalidade de cada um. Que, como eu falei no começo, ele é um dos jogadores mais originais, se não o mais original dessa geração. Isso indiscutível. O Aronian é um cara espetacular na criatividade. Aí, claro, ele teve o auge dele 2000 2010, 11, 12, por aí, 13, né? Talvez. E aí o Caruana chega muito forte, né? Com muita consistência, assume o número 2 do mundo, e aí começa aquela a briga do rating. Não chegou a ser uma briga muito séria, né? Mas em alguns momentos o Caruana chegou perto do Carlsen. Claro que o Carlsen sempre dominante aí desde que ele foi campeão mundial, né? Hoje ele não é mais o campeão, mas segue sendo dominante no rating, mesmo numa fase negativa, né? Mas aí, claro, quando chega o Caruana, a Euronian tem muita dificuldade para ficar número 2 do mundo, o Caruana passa ele, e aí ele fica ali no top 5, muito tempo, né? Ele chega a voltar, talvez, para terceiro, quarto do mundo, mas aí ele deu uma caída com o tempo, né? Euronian. Mas um cara muito original, muito imaginativo sempre. Então, como é que era a linha, né? E3, eu acho que era assim, H6, toma, toma, e aí bispo D3. E aí, se C6, eu acho que é bispo D3 aqui. Eu acho que é bispo... Será que não é bispo D3? Deve ser bispo D3. E aí, deixa eu até ver o livro de aberturas aqui. Bispo D3. Torre C1, será? Torre C1. Torre C1 é o lance principal aqui. Eu teria que procurar essa linha. Torre C1. Isso, C6. Tá certo. Porque esse bispo D3 aqui, parece que eu já tenho algo direto. Então, torre C1 dificulta um pouco C5, né? Que aí eu tomaria. E a tomada aqui eu tomo de torre. E aí C6. E aí H4 direto, tá dizendo aqui no livro de aberturas. Não sei se tem bispo D3 adicionado antes. Cavalo D7. Não, é H4 direto. Sem o bispo D3. O bispo D3 é problemático, né? Porque facilita esse meu contrajogo. Foi o que eu fiz na partida. Essa aqui que é da Aroninha, tenho quase certeza. E aí esse cavalo D7 G4. Isso, exatamente. E aí torre 8 G5. Tô vendo aqui no livrinho, mas é isso. Ele vai ter um F4 depois. Essa aqui é a linha. F4 aqui. Esse cheque rei D2. Isso aqui é muito perigoso pro preto. Muito.
A rainha tá dando 0-0 aqui, mas o fato de você ter um peão a menos, tá com o rei estourado aqui e ainda tá 0-0, é que o potencial de ataque das brancas é gigante, né? Bom, dama H5 é uma ameaça. Tá vindo uns bispo D3, dama E2, torre G1. E mesmo com o engine aqui, isso aqui não é refutado, tá, pro branco. É confuso, acho que o preto consegue igualar com um jogo preciso, né? Mas era um dos venenos da linha. É claro que é uma linha que foi estudada com o tempo, depois foi neutralizada, e aí o pessoal para de jogar, porque todo mundo já tá por dentro como refutar, né? Por isso que o trabalho desses caras de elite é tão difícil de fazer. Você tem que constantemente procurar ideias novas. Eu falei isso num dos vídeos recentes, né? Isso é uma coisa que você faz quando você tá na elite. Enquanto você tá longe disso, se você conhecer bem as linhas, tiver estudos legais, você não precisa ficar inventando tanto assim toda hora, porque você não vai. E eu digo assim, não digo nem pra quem tá começando, eu digo até pro meu nível. Nas competições, eu sei que os adversários que eu jogo, gente no Brasil, na média de dois, eu mesmo, né? Adversário do meu nível, de 2.500, vai ter um monte de coisa que eu não sei, que eu não lembro, né? Que o cara pode me enganar na preparação. Um cara mais ou menos do meu nível, um pouco abaixo, que é o que eu costumo jogar mais no Brasil, né? 2.400, 2.300. Então é interessante criar, né? Mas se você não tá na elite, não precisa ser tão pesado assim o trabalho em aberturas buscando ideias novas. Né? Porque eu não tô enfrentando o Wesley So, que sabe todas as linhas possíveis e imagináveis. E o jeito de eu incomodar o Wesley So vai ser numa linha provavelmente um pouco diferente. Né? Ou que ele não lembra, uma coisa que vai surpreender ele, tem mais chance de colocar ele numa situação mais delicada. Né? De novo, eu gosto muito desse assunto de desenvolver sobre esse assunto de preparações de abertura, né? Que o pessoal pergunta bastante sempre. Enfim. E o Carlsen aqui, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele jogou C5 aqui direto. É uma reação já curiosa. Ele acabou de jogar C6, né? Mas aí o cara vê H4, opa, ataque na ala, contra-ataque no centro. E aí DC5, pode ser que tenha uma partida com DC4, mas acho que foi cavalo A6. E aí o branco muda de plano. Ao invés de jogar pra atacar, ele vai jogar o quê? Pra tentar manter esse peão a mais. Né? Ou jogar de alguma forma pelo centro, porque o centro tá aberto. Não faz nenhum sentido eu começar a empurrar G4 G5. Vai dar nitidamente errado. Então, como que é essa postura aqui? Você finge que vai fazer um ataque muitas vezes. Eu quero fazer, não tô fingindo, tá? Mas você inicia um ataque, potencialmente um ataque, não é um lance muito louco, né? O H4 enfraquece bem menos que o G4, né? O G4 seria mais comprometedor. E aí o cara fala, não, você não vai atacar não. Eu vou te dar um peão para você parar de atacar. Beleza, eu tomo. E aí você joga em torno disso. Você muda o seu plano e de branca você vai tentar agora jogar pelo centro, pela ala da dama. Então é interessante essa mudança de postura, né? De acordo com a decisão do adversário. E quem dita esse ritmo geralmente são as brancas, né? De modo geral. Bom, dito isso, ele jogou bispo F6 direto, que é um lance que não faz muito sentido ele tomar direto na em F6. Eu nem ataquei o bispo dele ainda. Ele poderia tentar E4, mas aí eu tomo e posso até voltar meu bispo aqui. Aí jogou E3, C6. Não é um lance impreciso. Não acabei bem de ser um lance impreciso. O Gini gosta de C5 direto aqui, já que não tem o torre C1, né? Mas eu prefiro manter a posição com C6. E o H4, pra mim, é muito mais duvidoso que o C6 aqui, né? Eu boto o cavalo D7. E aí ele não veio com G4, veio com bispo D3, né? Que me ajuda bastante. G4 era possível aqui. Porque assim, a ideia que eu quero nessas posições, e com uma dica legal, você que joga no mito de dama recusado, o adversário capturou aqui em F6, o que eu quero fazer? Tem ideias de C5, como eu falei, mas se ele não fizesse essa coisa do Aranian, do ataque, né? Jogar bispo D3. Eu quero fazer o quê? Cavalo D7 aqui, roque, e eu quero fazer essa troca. Foi exatamente o que eu fiz na partida. Troca e E5. É um padrão muito comum, esse aqui. Se tomar, eu tô ficando muito feliz aqui, né? Eu já tô com potencial de estar melhor de pretas. Com par de bispo, a posição tá bem mais aberta aqui. E o engine já indica aqui uma pequena vantagem para as pretas, né? 0.2, porque eu tenho um jogo muito fácil aqui, né? Dama E7, eu posso sair empurrando os meus peões aqui. Meu bispo forte aqui nas duas alas. Seu cavalo esquisito aqui limitado, né? Então aqui você vai ou permitir que eu tome em D4, você vai ter que isolar o peão. Ou você vai ter que permitir que eu pule com meus cavalos para cá, meu cavalo para cá e para lá, né? E se D5, geralmente cavalo B6 é a reação correta. E essa posição, pelo menos, meu bispo tá um pouco mais limitado, né? Mas assim, essa reação é muito típica, D pro C4 seguido de E5.
Bom, ele mandou nada disso, né? Mandou H4, cavalo D7, bispo D3, G6. Ah, ele fala que dá pra tomar aqui. Eu furei aqui, não tem bispo H7? Ah, ele acha. Ele tá meio na dúvida. Rei H7, cavalo G5. É porque aqui dama H5 é o presente grego clássico. Se você fez o meu curso do Gambito da Dama, aproveitar para fazer o merchan, né? Já que eu tenho. Vou tentar subir os meus 1.400 que eu tenho de marketing. No meu curso lá do Gambito da Dama, que está na descrição desse também e de todos os vídeos, somos mais de 1.700 ou 1.800 alunos, já perdi a conta. Meus cursos, são 3 cursos que eu já fiz desde 2019. Esse do Gambito da Dama mostra essa ideia do presente grego que muitas pessoas já fizeram e mandam bastante lá no grupo do WhatsApp, né, para os alunos do curso, que aplicam bastante esse golpe numa poção do Gambito da Dama, que eu não vou mostrar agora, mas que eu mostro lá no curso. Então, se toma aqui, peão toma, vai ser o mate que todo mundo conhece já com o dama H5 no próximo, porque a torre ainda está em H1. Se rei G8, dama H5. Rei G6 tem uma cara feia, né? Entra na cara de uns cheques. Mas o engenho diz que rei H6 estava ok pro preto aqui. Com ideia de G6 e esconder o rei. Tem umas posições que dá pra jogar aqui. Mas dá um certo medo e não sei como é que tá essa posição de verdade, né? Tendo 0,80, mas sempre dá um medo, né? Dama C2, aí G6, H5 na loucura, não sei. Enfim, eu joguei G6, ele não gostou muito. E ele tinha que ter jogado H5 aqui, né? Eu ia jogar esse mesmo. E esse 5 dá problema isso aqui? Ele não gosta. Toma, toma, foi o que eu falei, né? Um dama pro G6 aqui, né? Se a dama pudesse atacar a dama C2, eu pensei. Pensei nessa posição com rei G7. Eu não imaginei que ele tá vindo com o rocão. Mas, apesar de tudo, o engine acha que tá ok pro preto, né? Meu bispo em F6 e rei G7 defende muito bem a posição, né? Eu quero jogar dama E7, tirar o cavalo, tirar o bispo e torre H8. Mas parece que é um pouco perigoso aqui pro preto. Tem um cavalo E4 sacrificando, né? Então o G6 foi realmente impreciso. Mas é um lance difícil de fazer, D pro C4. Permitir o sacrifício aqui não é fácil, não. H5 ele fala é uma piada aqui nesse lance. É que ele não quer jogar H6 por causa do G4, né? Bispo E7 podia ser para cavalo F6. E aí evita, né, o presente grego, mas não sei. Esse aqui tinha que estar bem afiado para jogar DC4. Eu joguei esse, e aí G4 não faz nenhum sentido, né? Pra que G4? Ele quer romper com H5, né? Ele teria uma posição legal até. G4, aí sim eu consigo meu plano de DC4 e finalmente E5. E agora eu tenho um contrajogo forte no centro e ele não começou o ataque dele ainda, né? G5, bispo G7. Ah, aqui ele critica. ED4 era melhor mesmo. É porque esse aqui é muito ruim pra ele, né? Eu bati o olho, não queria dar o bispo, mas foi muito superficial o que eu falei, né? Tô tomando aqui de toda forma. E aí eu já garanto que eu vou tomar aqui, cavalo D4, aí eu volto, né? Bispo G7, se ele isolar, acho que eu volto também. Mas aí eu jogo esse, aqui eu dei uma opção pra ele que eu nem sei o que que é. Ah, cavalo E5, mas aí eu tô muito bem também, né? Cavalo toma, toma. Tem um par de bispo de novo. Ele ganhou um pouco de espaço aqui, mas eu tô bem de toda forma. Aí ele jogou H5. Ah, não foi bom, é pro D4. Cavalo B6 primeiro tinha que ser. Tomei, ele veio o cavalo E4 aqui. O engine gosta desse. E vai ter um dama C2 na cabeça, né? Nossa, se eu não vi, hein? Nossa senhora, tô levando mate aqui. Não vi, porque não é cheque, né? Brilhante! Olha só, pra ele levar um brilhante na cabeça. E era fácil, né? Ele... Não toda a sequência, né? Mas ele começar com H por D6 era relativamente fácil, né? Parece loucura eu tomar aqui. Parece que eu tenho que tomar aqui em cima no computador. Nossa, isso aqui dá muito medo. Mas achei que eu ia jogar esse numa boa. Só que aí deu uma D3 ou até deu uma C2, né? Tá bem perigoso aqui, meu Deus. Eu tenho que dar uma peça aqui. E parece que tá só um e-mail pro branco. Tá muito próximo de perdido, mas tô sobrevivendo ainda, né? Os ataques desajeitados às vezes funcionam, né? Ele jogou cavalo E4, e aí sim, D por E3, de novo fui criticado. Caramba. Precisão então era pra ter sido menor ainda. Cavalo B6 me dera. Não, D por E3 eu nem fiquei na dúvida, eu queria jogar esse mesmo. Cavalo B6 podia ser. Que ataca o bispo.
e solta o bispo aqui de duas formas, né? De novo ele tinha H por G6 aqui. E dama C2. Tenso, hein? Tomou, tá certo? Eu tomei de novo? Eu interroguei? Não, não, ele tá viajando. É a mesma coisa, HG6 ou E por F2. Aí ele tá exagerando já o computador. Não é um erro. F1 HG6. E finalmente ele tinha um dama C2, mas aqui já não tá tão grave pra mim. Dama D3, ele tá tentando fazer cavalo F6. E por algum motivo parece que eu posso jogar dama E7 se cavalo F6. Ah, não tem nada, né? Nossa, olha esse lance que sangue frio. Porque tá defendido o mate. E se tomar o cavalo. Ah, daí é cheque, né? E depois eu tomo a dama. Mesmo permitindo F por E7 aqui. Nossa, não era fácil isso aí. Cavalo F6 assusta aqui bastante. Mas ele jogou dama D6 e aí única. Única. Cavalo E5. Não, foi tenso a partida. Não, assim, eu não joguei bem não, na defesa. Não percebi o ataque chegando. Segundo lance aqui dá 8 pontos de vantagem pro branco, porque não tem como defender da mais G6. Esse é o único lance que eu não tinha visto antes. Eu tava de olho no cavalo E5, mas eu não tinha calculado aqui direito, não. Esse aqui não dá certo, né? A troca. E rei G7 quase única aqui de novo. Mas aqui tá bem ganho, ok. Cavalo F6, torre H8 tá seguro, né? Isso é esse jogo, meu Deus. Mas ele tomou e aí agora o final tá tranquilo. Ele teria que tomar em C8, mas eu tenho 2 peões a mais, vamos trabalhar esse final, né? Correr ali. Eles por D6 meio na preguiça. Tinha várias opções. Agora bispo G4, podia ser. Isso aqui é bom na preguiça. F2. O torre D4 foi o que eu falei, né? Que ele podia tentar. Bispo F5. Agora esse lance me ajuda muito. Então, esse eu fiquei bem feliz com o torre 8. Esse aqui, olha só, iguala. Olha só que sacanagem. Como é fácil estragar uma partida de xadrez, né? Eu já não joguei bem em vários momentos, mas se eu tivesse jogado, cheguei nessa posição com 2 peões a mais, você fala, pô, tudo bem, esse aqui também é natural, mas eu, num reflexo, eu pensaria em jogar esse também. Digo, eu não saberia dizer qual que é a diferença desses lances, né? Esse aqui acaba sendo mais intuitivo porque minha torre tá útil aqui, minha torre em 8 tá inútil. Ainda assim, meu instinto inicial mesmo, sem calcular nada, era mais torre de F8. E é um erro gravíssimo, porque aí torre F6. E quando toma aqui, cheque intermediário. Se eu jogar aqui, torre 7. Vou perder daqui a pouco essa brincadeira aqui, né? Tá caindo esse, tá caindo esse. Vou recuperar no mínimo um peão. E ele já tá um pouco melhor aqui. Que dureza, né? Tinha esse também, ok. Troca-troca, e aí torre 7, torre D7. Esse eu não vi. Mas esse também era bem seguro. Mantém 2 peões a mais, né? Mas esse aqui tá excelente. Torre de E8, torre F6, aí eu troco, cheque. E bispo E6, que é muito cruel. Ele teria que trocar, voltar a torre, eu jogo torre E5 e tem que ir pra defesa passiva aqui. Aí eu vou fazer rei F8, rei E7, vou expandir aqui, vou bem devagar, mas vou acabar ganhando essa partida, né? São 2 peões limpos a mais aqui e eu tô mais ativo que ele ainda. Aí ele jogou rei C3, aí eu troco, torre E5, toma, torre B5, e aqui é claro que G5 ganha também, mas assim, eu gosto muito desse lance que eu fiz, que é o A5. Por quê? Aqui vai me dar uma dor de cabeça. Pra que eu quero essa dor de cabeça pra mim? Pra quê? Né? Acabei de perceber que torre B6 segura tudo, mas assim, eu tô com a torre esquisita, né? E tudo bem, A5 eu volto, né? E rei C5 não tem nada. Mas não tem por que chegar nessa situação. Né? E, tipo, A4 ele diz que torre F5 também ganha. Vai ganhar porque eu tô muito rápido, mas pra que eu vou entregar esses peões? Pra quê? Aqui vai dar certo. Outra situação, ele toma os dois aqui, volta com a torre e de repente ele dispara o peão de A. Vocês entendem a ideia? Não tem por que dar chance ao azar quando eu tô numa situação ganha, né? Então aqui vale muito a pena neutralizar primeiro o que o cara quer fazer, com A5. Se ele tomar aqui, é o que eu falei, toma aqui, aqui. Não importa nem se ele tomar esse peão, que ele nem tomou ainda, porque eu vou sobrar com esses dois, eu posso ignorar esse peão. E vou ganhar com facilidade esse final. Mesmo se o rei chegar aqui, mesmo se ele tomar esse peão. Aí ele jogou A3, e agora sim, eu não tenho mais com o que me preocupar aqui. Aí eu começo a avançar meu peão. Ele jogou lá, rei G6, rei D3, e ele já levou a cravada aqui. Não fez nenhuma diferença, né? Meu plano é muito claro. F5, G4, eu vou avançando aqui. Ele jogou esse, e aí torre D5, troca as torres forçado. Forçada legal, instrutiva, mas difícil. G3 ele abandonou, né? Tá.
Lance 38, ele com bastante tempo no relógio ainda, né? Quase 5 minutos ele abandonou. Não tinha o que fazer, vou coroar. O ataque desajeitado do cara podia ter dado bem certo, né? Isso que ele atacou mal ainda, né? Ele ter começado com o H5 antes, que era mais perigoso, eu acabei. Isso que eu conhecia a partida do Aranian ainda. Você vê que não é tão fácil, né? Mesmo quando você conhece um padrão, o padrão te direciona bem para você entender a posição melhor, mas não adianta nada se você calcula errado na partida, né? E você faz lances que não. Então, que a posição tá pedindo naquele momento, né? Então, conhecimento, padrão é para te dar um direcionamento só, ele não te garante nada, né? Mas acabou que deu certo. E é isso aí, vitória número 211, um empate até agora e 2086 de rating. Faltam 14 pontos, né, para chegar em 2100, ou seja, 2 partidas. Se tudo der certo, aí finalmente teremos a mudança de repertório, provavelmente para o último repertório, né? Porque a gente vai até 2.200 como padrão. Na última temporada a gente seguiu um pouco mais, né? Até acho que perto de 2.300. É isso aí, se você gostou do vídeo, da partida e da análise, não esquece daquele joinha se você não deixou lá no começo. É isso aí, até a próxima.